Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante. A história de como o governo brasileiro decidiu lá atrás redesenhar uma parte do país. É sobre como um pedaço remoto da Amazônia foi transformado, tudo por causa de uma mistura de uma visão grandiosa de futuro e também de muito medo. É basicamente uma história sobre o choque entre o sonho de criar uma nação moderna e a realidade de quem já vivia naquela terra. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. O que acontece quando um plano gigante, pensado lá na capital, bate de frente com o dia a dia, com a cultura de quem está na ponta? Essa é a grande tensão no coração da história da criação do Amapá. Para a gente entender por que o Amapá sequer foi criado, primeiro a gente precisa dar um pulo lá nos anos 1930. A gente tem que entender qual era o problema, ou melhor, o que o governo brasileiro via como um grande problema em suas fronteiras. Olha só, nos anos 30 e 40, o Brasil olhava para a Amazônia e via estados gigantescos como o Pará e o Amazonas, mas via eles como perigosamente vazios. Dá uma olhada aqui. A região que viria a ser o Amapá tinha menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Pensa nisso. Para os líderes lá no Rio de Janeiro, esse vazio era um baita sinal de alerta. E essa ideia de vazio virou medo. Medo de verdade. A preocupação era que essas áreas de fronteira enormes e quase sem ninguém seria um convite para a influência de outros países, ou pior, até para uma invasão. Isso, com a Segunda Guerra Mundial batendo na porta, era um risco que eles não estavam dispostos a correr. Então, diante desse problemão, o governo federal veio com uma solução. E que solução, hein? Uma solução drástica, direta, que mudou o mapa do Brasil para sempre. E o grande arquiteto por trás disso foi Getúlio Vargas. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como ele foi, aos poucos, concentrando poder ao longo de 15 anos até virar um ditador. Foi essa concentração total de poder que deu ao governo a força para fazer uma intervenção tão radical assim. Mas o que era, afinal, esse tal de Estado Novo? Bom, em resumo, foi o sistema político que deu carta branca para o governo federal. A ideia era que só um Estado forte, centralizador, conseguiria superar o que eles chamavam de atraso das regiões e criar na marra uma nação moderna e unida. E a lógica do governo para essa intervenção era bem clara, quase uma receita de bolo em 4 passos. Primeiro, apontar para regiões como a Amazônia e dizer que elas eram atrasadas. Segundo, usar esse rótulo para justificar a intervenção do Estado. Terceiro, criar os territórios federais tirando o poder dos estados. E por último, chegar lá e impor uma nova ordem, um novo jeito de viver, baseado no que eles achavam certo lá da capital. Bom, com o plano em ação e o poder nas mãos, o foco se voltou para as fronteiras que eles consideravam mais críticas, e uma delas, em especial, era o Amapá. E aí, num único dia, pensa só, em 13 de setembro de 1943, a caneta do Vargas basicamente redesenhou o Brasil. 5 novos territórios federais foram criados de uma vez só, e o Amapá, finalmente separado do Pará, era um deles. Mas por que o Amapá era tão estratégico? Tinha alguns motivos bem claros. Primeiro, uma fronteira que vivia em disputa com a Guiana Francesa. Segundo, a descoberta de ouro estava atraindo um monte de estrangeiros sem controle nenhum. E terceiro, e talvez o mais importante na época, uma base aérea americana tinha acabado de ser construída ali, em 1942, para ajudar na Segunda Guerra. O controle federal virou uma questão de urgência. Só que aqui a história ganha um toque de ironia, sabe? A população local, que se sentia totalmente abandonada pelo governo do Pará, sonhava com autonomia fazia décadas. E eles conseguiram, mas não do jeito que imaginavam. Em vez de autogoverno, eles receberam uma administração imposta, que veio direto do Rio de Janeiro. E para executar essa missão, essa imposição de cima para baixo, Vargas não escolheu um político local, não. Ele escolheu um militar. E esse homem era o capitão Janário Nunes, um oficial paraense ambicioso com experiência em projetos de nacionalização. Ele foi visto como a pessoa perfeita para ser a cara do Estado e construir esse novo Amapá, praticamente do zero. E a narrativa que o Janari construiu foi muito poderosa. A chegada dele, em 1944, foi vendida como o ano zero, ou seja, tudo que veio antes era caos, abandono, atraso. A partir daquele momento, a verdadeira história de progresso do Amapá iria começar. Com a chegada desse novo governo e desse novo projeto, a visão modernizadora de Brasília bateu de frente, mas bateu de frente mesmo, com o jeito de viver que já existia na região há séculos. Aqui, a gente vê o primeiro grande conflito, o estilo de vida. De um lado, você tinha o jeito de viver do povo caboclo, uma vida móvel que seguia o ritmo dos rios, das estações,
Do outro lado, a visão do governo, uma população fixa, morando em casas dignas, permanentes e conectada por estradas, não mais pelos rios ineficientes. E esse conflito ia ainda mais fundo. Chegava na própria ideia do que é trabalho. Para o caboclo, o trabalho tinha um ritmo, era ditado pela natureza, pela maré, pela chuva. Para o governo, não. O trabalho tinha que ser constante, disciplinado pelo relógio, focado em produzir cada vez mais para a economia do país. E essa frase aqui, do próprio governador Janari Nunes, diz tudo. Ele não via uma cultura diferente, ele via um vício, uma falta de ambição que precisava ser combatida. A missão do governo, nas palavras dele, era a redenção do caboclo, ou seja, convertê-lo a essa nova ética do trabalho. E só para deixar claro, quando a gente fala caboclo, estamos nos referindo a essa população de ancestralidade mista, indígena e europeia, cujo modo de vida tradicional estava totalmente conectado aos rios e à floresta amazônica. Tá, mas e aí, no fim das contas? Qual foi o resultado desse projeto gigantesco de engenharia social? Qual foi o verdadeiro preço que se pagou por esse progresso imposto de cima para baixo? Na prática, o projeto foi tocado de um jeito bem autoritário. Discordar não era uma opção. Quem discordava era taxado de persona não grata. E num lugar onde, como um observador da época disse, só existiam dois patrões, o governo e o governo, ser contra era um risco gigantesco. E aqui está o ponto central de tudo, a gente precisa entender isso. O governo não via valor na cultura local. O objetivo nunca foi integrar ou melhorar o que já existia. O objetivo era claro, eliminar e substituir aquela cultura por um modelo padrão do que eles achavam que era ser um brasileiro moderno. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que ecoa muito além da Amazônia. A história da criação do Amapá nos força a pensar, afinal de contas, quem tem o direito de definir o que progresso realmente significa para um povo, para uma sociedade?